esse tema está dando o que falar. Pelo menos quando eu vejo as mães preocupadas ao meu redor, porque tem essa história, volta às aulas. Mas tem muitos estados que ainda não voltaram às aulas. Tem umas que estão no híbrido, tem criança querendo ir, pais preocupados, então fica nessa, vai, não vai. E é por isso que a gente está aqui com o Humberto, que é psicólogo, Humberto Anselmi. A gente está mais ou menos naquela história assim, Humberto, estamos entre a cruz e a espada, né? Porque a gente não sabe, a gente sabe, na verdade, que precisa do contato social para as crianças, para adolescentes, né? Independente da idade. E a gente vê os números em muitas cidades aumentando, né? Fila de UTI, e a gente não sabe muito bem como lidar com a situação e como que fica o emocional desses alunos, dos pais, dos professores, enfim, você pode falar um pouco disso. Seja bem-vindo, né? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todo o Brasil. É isso que você falou mesmo. Eu visualizo uma balança entre saúde, leito de UTI lotada e a necessidade social de voltar logo, né? Sim. Também a gente está presenciando a real importância da escola, como a gente está sentindo falta das crianças na escola. Além de terapeuta, eu sou pai de 3 meninas, né? Então a gente está desesperado para voltar à escola. Mas a discussão é séria, tem um entrave aí, sanitário, né? E como você falou, cada região tem um funcionamento, cada região tem um nível da infecção. Sim. O problema na vida emocional da criança afastada da escola, ela fica ausente de retorno de pares, das crianças da mesma idade. E ela não tem aquela frustração do ambiente, você fez isso errado. E também não tem a parte boa, né? Você dança bem. Então, a autoestima de uma criança também é moldada pelo ambiente, não só familiar, mas social ali, que a escola é o nosso segundo ambiente social. Primeiro, o núcleo familiar. Certo. E a escola é a extensão disso. Carol, a torcida é para que volte o quanto antes. Sim. Voltando às escolas, os pais também se liberam de uma demanda que até então não tinha. Sim. A sociedade inteira começa a funcionar com a escola funcionando. E a gente tem o outro lado da balança, que são os educadores. Sim. Os educadores também são pais. Eles não estão numa bolha, né? Eles são pais, eles têm avós em casa muitas vezes e também querem voltar a trabalhar, né? A gente acredita que os educadores querem voltar a trabalhar. Como que a gente vai moldar isso tudo? Há um ano, exatamente um ano, o Ministério da Educação liberou para as escolas particulares e privadas, particulares e públicas, para o ensino da distância emergencial, que é diferente do IAD. O IAD tem toda uma legislação, tem todo um protocolo já definido, muito bem definido. O ensino à distância emergencial não se tem. É assim, vamos tocar o barco para o ano letivo não parar. Mas uma criança, por exemplo, a minha filha é de 8 anos, ela tem 8 anos, está indo para o 2º ano sem a escola. É proporcionalmente grande o prejuízo dela. Então, como que a gente vai trabalhar? Você falou agora há pouco da bicicleta, de sair das telas. Isso é muito importante para ela ter as frustrações reais e não virtuais dela ali no ambiente dela, né? A oportunidade de convívio com outras crianças é importante. Então, às vezes tem família que tem primos, né? Pode-se usar então das crianças da família para diminuir esse isolamento social entre as crianças. No teu ponto de vista, é válido ou não? Sim, com certeza. O contato com pares. O pai e a mãe, por mais participativo, por mais afetivo que eles consigam ser nessa nova realidade,
o contato com pares é essencial para a construção da persona, para a construção da personalidade, né? Esse é um lado da história, como você muito bem falou, que são as crianças. E tem o lado dos educadores, né? Então, é um debate aí que realmente acho que vai vir bastante pergunta aí. Agora, a gente está falando aqui do emocional também, mas eu queria também provocar assim, um diálogo, porque eu vejo que tem gente que se posiciona firmemente em ter que mandar para a escola e outros que se posicionam em, não, a gente tem que olhar como está a saúde e está perigoso ainda e não vamos mandar. E a gente tem acesso nas redes sociais a diversos profissionais que em ambas as posições, por mais que um pouco discordem, tem a sua razão, né? E aí o que me preocupa? A gente está falando aqui com o Brasil inteiro. Cada um está vivendo um tipo de situação, tanto em nível do estado em que vive, quanto no nível, naquele núcleo menor, que é a família, enfim, a exposição ao risco, porque o risco todos nós corremos, certo? A questão é como que a gente gerencia esse risco e o que significa esse risco. A gente lida com algo que não dá para saber se é um risco de morte ou não. Para muitas pessoas para outras não acontece nada. Então acho que essa incerteza que acaba mexendo com o emocional, e até os pais acho que ficam assim, tá, mas até quando que eu vou aguentar essa situação sem mudar? Será que eu não estou sendo, de repente, cabeça dura em já ter ficado um ano parado? Que, de repente, tem muitos que falariam, da minha vontade não teria ficado. Já tive que ficar, né? Sem muita opção. Agora tenho a opção do híbrido, que esse ano abriu. Então, agora eu posso mandar. E aí, como ter um critério? Né? O que ela precisa olhar dentro da realidade dela, da família dela, do estado que ela está? O que ela precisa avaliar para tomar a decisão melhor possível? Acho que isso que é a pergunta que todo mundo quer responder, né? Que não necessariamente a minha decisão é a melhor para outra família. Não necessariamente é a mesma resposta para cada família. A gente está vivendo em tempo de imprevisibilidade. Até os especialistas, os infectologistas não conseguem dar uma previsão certa para nós. E isso é da natureza humana, tudo que gera imprevisibilidade gera ansiedade. O que é do outro lado do muro, o que é atrás desse escuro, tudo isso, desde pequenininho até idoso, gera ansiedade. E esse é o nosso momento. Cada região está vivendo números diferentes. Será que esses números são fiéis mesmo ao que está acontecendo? Também tem essa dúvida, né? Tem essa dúvida. E tudo isso faz com que todos nós sofram, né? Pensar num ambiente saudável. Bom, aqui eu tenho... O que está se falando, o que os especialistas falam sobre o vírus? A gente tem que ficar atento aos médicos especialistas sobre isso. O infectologista é uma especialização para isso, né? Para orientar a gente. Bom, aqui eu tenho, está todo mundo saudável, não tem problema com comorbidades. Então, será que eu vou me arriscar a colocar meu filho na escola? Porque sim, a gente está vivendo um momento de enfrentamento. Então, aquilo que é incerto, a gente tenta estimular, nós da área da psicologia, tenta estimular ao enfrentamento com consciência. Com consciência. Né? Com consciência. E da parte de vista do educador também, eu acho que eles estão tentando enfrentar esse medo do incerto para dar continuidade a um ano letivo, né? O que eu fico preocupado é com as consequências dessa exclusão social nas nossas crianças e adolescentes. Veja o quanto importante, lembra quando você era adolescente, quando eu era adolescente, o quanto importante era o grupo. Nossa. Às vezes mais do que a fala do pai ou da mãe, Sim. Porque é a fase da adolescência. E eles não estão vivendo isso. Eles estão vivendo virtualmente, né? Às vezes um pedido do presente de Natal é uma cadeira de videogame. Sim.
uma cadeira de videogame. A gente pedia bicicleta, a gente pedia skate. Hoje é uma cadeira, né? Então, esse impacto, essa ausência na sociedade, porque o social faz parte da nossa definição como pessoa. Essa ausência da sociedade pode gerar algum impacto. Então, por isso, falando para todo o Brasil, tentar viver o social, tentar reunião com aquele núcleo familiar, tentar, se tem algum colega da mesma idade, algum amigo da mesma idade, se sabe, conversar com os pais, ver se eles estão se protegendo também, para tentar trocar mais presencialmente alguma experiência, né? Não é fácil, né? Não. Humberto, tem uma pergunta de Aracaju, a Maria de Aracaju lá pelo Facebook. Legal. A filha tá roendo unha e tá com insônia. Primeiro que já me preocupa, roer unha, tá, pode ser um sinal, mas ainda vá, né? Agora insônia numa criança já me preocupa bastante. No teu ponto de vista, pode ser relacionado a essa questão social? A filha tem quantos anos? Quantos anos? Ela não disse. Não disse. Assim, no consultório a gente está presenciando, primeiro, um aumento significativo no consultório, né? De casos, de pessoas no consultório, a busca. E sim, sempre com sintomas de ansiedade. Pensando o incerto, o que vai ser amanhã. Insônia em criança pequenininha, realmente é um sintoma de ansiedade. E como que é o nome dela? Maria de Aracaju. A Maria de Aracaju, ela pode buscar orientação médica adequada. Tem medicações fitoterápicas que podem ajudar, tem técnicas de higienização do sono, por exemplo, ficar com o celular até as 11 horas da noite, né? Não, já atrapalha muito, né? O celular é incidência direta de luz no olho. Então, vai atrapalhar o ciclo do sono. E a criança vai pode perder o sono. Né? Criança, adolescente também, e até para adulto, né? Sim, para nós também. Roer unha é um sintoma que está muito frequente. Roer a unha, roer o corinho, é um sintoma, sim, de ansiedade. De ansiedade. Ansiedade. Olha só, tá vendo? E qualquer outra pergunta, produção, é sobre... Tá, em relação a uma coisa que está preocupando o emocional dos pais. Será que a escola está um lugar seguro para mandar os filhos? Será que estão preparados? Boa pergunta. Quantas 1000 escolas a gente tem no Brasil? Como que as agências controladoras podem ajudar no controle sanitário das escolas? Existem escolas públicas que vão muito bem com as orientações sanitárias. Existem escolas particulares que vão muito mal com as orientações sanitárias. Então, talvez a proximidade da comunidade como um agente mesmo, né? Parte do conceito de cidadania é eu fazer no ambiente. Então, eu como pai, eu como mãe, eu verificar essa higienização, o distanciamento adequado. Não pode deixar na mão de outros, né? Tem que ser a família. Sim. E também a instrução dos próprios alunos, acredito, né? Sim. A criança não pequena... encosta, encostou, passa o álcool, tá aqui, leva na bolsa, troca a máscara e é isso, né? Também. Criança pequena fala. Autonomia, né? Criança pequena fala. No recreio a gente brincou tudo misturado. Criança pequena fala. Fala. Verdade. Os adolescentes falam normalmente. Legal. Se troca máscara entre eles, fala tudo, Já né? pensou? Chegar não, com... Deus me livre. Ir com a máscara não pode. do Eu falo Batman, assim, não deixa. Toma de volta e vem embora, né? Tipo aquelas mães desesperadas. Humberto, eu quero fazer uma pergunta assim mais científica. Você mencionou a questão dos números, né? De que, a gente tem um impacto negativo.
pela pandemia, mas a gente tem um impacto negativo pela parte social que está sendo perdida. E eu sei que tem algumas grandes universidades no mundo que já estão estudando, né? Qual que é o impacto negativo disso a longo prazo. Eu só não sei o tamanho desse estudo, se ele está chegando, se ele tem... Porque eu acredito na ciência junto com uma publicidade bem feita, né? Quer dizer, se a gente conseguir mostrar para a população que existe sim o risco de sanitário, existe, tá? Mas eu quero comparar esse risco real sanitário com um risco social que também pode ser talvez tão grave quanto ou até mais. Eu não sei se a população tem esse acesso ainda. Você sabe dizer se está sendo feito mais estudos nessa área ou pelo menos se está se divulgando mais esses estudos? Bom, na matéria anterior que falou do videogame, ali lançou um número importante, 60% de aumento em casos de ansiedade, né? Se você pensar que é resultado de criança fora de escola, como que está o nível de aprendizagem de alguém que tem ansiedade significativa? Deve estar bem baixo, né? Alguém mencionou, eu acho que eu vi, foi um pediatra que eu vi falando, inclusive o pediatra dos meus filhos, agora lembrei. Ele falou que nunca se viu na história uma geração que pudesse ter um QI menor que a anterior e que já se estavam sendo feitos estudos nesse déficit do QI. Quer dizer, isso é grave, né? É grave. Você não ter... Bom, a gente também, anterior à pandemia, esse estudo também, acho que veio mais longitudinal, e anterior à pandemia. Crianças na tela não é da pandemia. É de antes já, né? É da nossa cultura atual. Então... lá em casa também, comprei bicicleta, carrinho, eu tenho 3, uma de 8 e 2 pequenininhas. Então uma bicicleta é cadeirinha na frente e cadeirinha atrás. E vai carregando todo mundo. E vai carregando, tentar viver o que a gente vivia na nossa infância, que é o contato real com as coisas que eu falo com o ambiente. Planeta, né? Joãozinho, não põe a mão na tomada, porque dá choque. Porque no videogame pode pôr a mão na tomada, pode levar choque, morrer e vive de novo, né? Essa é uma regra que eu falei para ele. Joãozinho, não põe a mão na tomada que dá choque. Ele não vai experimentar isso e não vai viver isso, né? Porque ele escutou a regra do pai, segundo a experiência anterior à minha. Então, cultura cultura se perpetua através de experiências com o ambiente. Então, qual vai ser a consequência de toda uma geração sem contato com o ambiente real? Entende? Essa que é bem preocupante. É preocupante. Só não sei quanto as pessoas estão antenadas de que isso é algo real, assim, que isso é uma preocupação real, né? Eu tenho a impressão que às vezes a ilusão ela é muito maior, do tipo, mas não é tanto assim quanto se fala, e não se consegue enxergar a consequência. Essa é a minha preocupação, por isso que eu até falo a ciência aliada à publicidade para que possa se explicar isso, né? Eu estava assistindo o programa, né? Teve o cachorro terapêutico, né? Como um pet pode fazer bem, sim, esse contato. É verdade, a nossa verdade hoje é essa. A gente tem limitações sociais e temos que respeitar isso. Mas o que podemos fazer dentro de casa para contornar e a criança e o adolescente ter uma vida socialmente um pouco mais normal, né? Dentro do possível, né? Dentro do possível. Humberto, excelente nossa conversa, viu? Muito obrigado por estar aqui. Você está no Instagram, né? Humberto_Anselmi, vai aparecer para você o contato dele aí também. Muito obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade. Com certeza.